Você percebeu algo inquietante? Quanto mais você se esforça para mudar sua vida, mais ela parece ficar exatamente igual. É estranho. Há pessoas que se matam de trabalhar, tentando 1000 estratégias e continuam presas nos mesmos ciclos, enquanto outras mudam tudo sem parecer que isso custa tanto para elas. E não, a diferença não é o quanto você faz, é algo muito mais desconfortável de aceitar. Durante anos te venderam a mesma história. Você precisa de mais disciplina, melhores hábitos, mais ferramentas. Se você não avança, é porque não está se esforçando o suficiente. Mas há uma verdade que poucos dizem. A mudança real não está no que você faz. Acontece em um nível muito mais profundo, tão básico, que a maioria nem percebe durante toda a vida. Pense assim. Um peixe não vê a água porque sempre esteve dentro dela. Para ele, ela é invisível. E você está igual, não consegue ver o campo que sustenta sua realidade atual, porque passou a vida inteira dentro dele. Esse campo, essa atmosfera energética na qual você existe, é o que define qual versão da realidade você experimenta. O que você está prestes a entender não é só mais uma técnica para adicionar à sua lista infinita. É perceber um princípio que já está operando na sua vida agora mesmo, você saiba disso ou não. E é tão direto, tão simples, que sua mente lógica vai querer descartar isso. Porque, claro, se fosse tão simples, você já teria percebido, não é? É justamente aí que está o seu poder. Agora, se você realmente quer entender isso, não só com a cabeça, mas sentir de verdade, fique. Porque aqui não estamos falando de frases bonitas, de motivação. Estamos entrando na mecânica invisível que constrói a sua experiência. E quando você a vê, não tem volta. Então eu te pergunto algo direto. Você está disposto a largar toda a complexidade que te venderam e olhar o essencial de frente? Porque no final deste vídeo, você vai entender porque tudo o que você tentou só funcionou pela metade. E o mais importante, você vai saber o que fazer de diferente. Mas antes, tem algo que precisamos colocar na mesa. Por que você se sente preso? Porque sim, eu sei exatamente onde você está. Você já tentou de tudo. Livros, podcasts, cursos, visualizações, metas escritas, afirmações na frente do espelho, como se você fosse um ator ensaiando seu melhor papel. E talvez por alguns momentos funcionou. Você sentiu aquele impulso, aquela faísca, aquela sensação de dessa vez vai, mas depois passou. Como uma onda que recua e você volta para o mesmo lugar. E as mesmas conversas internas, os mesmos padrões, os mesmos relacionamentos, o mesmo teto financeiro. E o pior não é isso. O pior é não entender por quê. Porque não é que você não tenha tentado, você deu tudo de si. Você acorda de manhã dizendo, hoje sim. Hoje vou ser disciplinado, hoje não vou cair no mesmo erro. E chega à tarde e algo se ativa dentro de você, uma resistência silenciosa, um peso estranho. Você não sabe explicar, mas está lá. E sem perceber. Já no piloto automático. De novo. Repetindo exatamente o que você jurou mudar. Isso te soa familiar? Como correr numa esteira. Muito esforço, muito movimento, muito suor, mas quando você olha, está no mesmo lugar. E aí está você. Aí aparece aquela pergunta incômoda. E se o problema for eu? E se simplesmente eu não fui feito para isso? Se outros têm algo que eu não tenho, me escute bem, não há nada de errado com você, nada perdido. Não te falta força de vontade, nem inteligência, nem coragem. O que te falta é entender como a mudança realmente funciona. Porque você está há tempos lutando contra algo que nem sequer consegue ver e está fazendo isso com as ferramentas erradas. O que vem agora pode mudar completamente a forma como você entende tudo isso. E quando você perceber, tudo vai se encaixar. Aqui está o ponto-chave. Você não está criando sua realidade do zero, você está escolhendo entre realidades que já existem. Não é uma metáfora bonita, é literalmente assim que funciona a sua experiência. Seu cérebro não inventa do nada, ele seleciona de um campo enorme de possibilidades. Ou, a cada instante, seu sistema nervoso escolhe uma e a transforma no que você chama de sua vida. Então a pergunta, a verdadeira, é: o que decide?
Qual versão você escolhe? E aqui vem a parte incômoda. Por mais simples que seja o seu estado de ser, não o que você pensa sobre si mesmo, não o que você diz que quer ser, mas o seu estado real. O tom emocional e energético a partir do qual você está operando neste exato momento. Imagine isso como um rádio. Você pode girar o botão o quanto quiser, mas só vai ouvir a frequência na qual já está sintonizado. Não importa o quanto você queira ouvir outra estação, não importa o quanto você pense nisso, o quanto repita, o quanto se esforce mentalmente, se você não mudar a frequência, vai continuar ouvindo a mesma coisa? Sua realidade atual não é um erro que você precisa consertar, é um sinal que você está recebendo, porque seu sistema interno está sintonizado exatamente aí. E aqui vem o golpe. Você tem tentado mudar a música sem mudar a estação? Por isso suas afirmações não funcionam. Quando por dentro você está tenso, com medo, por isso você visualiza, mas nada acontece, porque seu sistema nervoso continua em modo de sobrevivência. Por isso você escreve metas, mas elas não se concretizam, porque no fundo não combinam com quem você acredita ser. Você não está tentando convencer o universo de nada, está tentando sustentar um estado interno diferente. Tiempo suficiente para que lo externo se alinee. Piénsalo un segundo. Si esto te está haciendo clic, ya sabes por qué. Y si duele un poco, también. Ahora vamos más profundo. Porque esto no es solo filosofía bonita, hay una base real detrás. En los años 20, los físicos cuánticos descubrieron algo que rompió por completo la forma de entender la realidad. A nivel subatômico, nervoso que nem o seu próprio não tem uma posição fixa, até que alguém as observe. Antes disso, existem múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Tudo aberto, tudo disponível, até que a consciência intervém e define. Werner Heisenberg disse isso sem rodeios. O que vemos não é a realidade como ela é, mas a realidade filtrada por como a observamos, traduzido para a sua vida. Como você olha para algo? Determina o que você experimenta. E aqui entra outro dado que vai explodir sua mente. Seu cérebro processa cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Sua mente consciente, apenas 40. Sim, 40. O resto você nem vê, nem percebe, é filtrado automaticamente. Quem decide o que passa por esse filtro? Seu sistema de ativação reticular, uma espécie de porteiro mental que diz isso sim, isso não. Em que ele se baseia para decidir? No seu estado interno dominante. Se você vive na escassez, vai ver escassez em todos os lugares. Não porque o mundo esteja contra você, mas porque seu cérebro está fazendo o trabalho dele, confirmar aquilo em que já acredita. É como usar óculos azuis o tempo todo, tudo parece azul. Mas você nunca pensa que o problema não é o mundo, são os óculos. E aqui fica ainda mais interessante, porque esses óculos que não são físicos, são energéticos. Seu corpo gera um campo eletromagnético real, mensurável, que se estende por vários metros ao seu redor. Esse campo contém informações, e o cérebro filtra essas informações o tempo todo. Mas fica ainda mais interessante. Óculos, como se o mundo estivesse em casa, mas na sua casa óculos mais interessante, e aqui fica mais óculos porque esses óculos fica ainda mais óculos. De fato, o coração gera um campo eletromagnético milhares de vezes mais potente do que o do cérebro. Quando você entra em coerência, quando respiração, coração e mente estão alinhados, esse campo se organiza, fica mais estável, mais claro, mais influente. Isso não é misticismo estranho, é biologia. Seu estado interno não é apenas como você se sente, é informação ativa, moldando o que se torna real para você. Então, quando você diz, quero mudar minha vida, mas por dentro continua em ansiedade, frustração ou vazio, você está enviando sinais opostos e a realidade não responde ao que você diz, responde ao que você é de forma coerente. Imagine dois diapasões. Você bate em um e o outro, se estiver afinado na mesma frequência, começa a vibrar sozinho, sem tocá-lo. Isso é ressonância.
Você funciona do mesmo jeito. Responde à frequência em que você está, não à que você diz querer. E aqui está a parte que muda tudo. Você não precisa lutar contra a sua realidade. Você precisa mudar a frequência a partir da qual está vivendo, porque quando essa mudança é real, a realidade não tem outra opção a não ser se reorganizar. E sim, você não está sozinho nisso. Há mais pessoas despertando para isso do que você imagina. Pessoas que estão deixando de forçar e começando... E agora vem a parte que vai tirar um peso das suas costas. De verdade. Respire um segundo. Porque isso pode te libertar de anos de se torturar sem sentido. Você nunca foi o problema. Nunca. Não era falta de esforço. Não é que você não quisesse o suficiente. Você não é fraco. Otto, e desde luego não estás condenado a repetir lo mismo una... E de novo. O que aconteceu é muito mais simples e muito mais desconfortável. Ninguém te ensinou a diferença entre mudar o que você faz e mudar a partir de onde você faz isso. Te ensinaram a ajustar comportamentos. Mas ninguém te explicou como mudar seu estado interno. Disseram para você, pense positivo. Mas ninguém te ensinou a sentir diferente, de forma real e sustentada. Te encheram de técnicas, mas guardaram o mais importante. Como? Como se tornar conscientemente outra versão de você mesmo? E claro, assim fica difícil não se perder. Mas não é culpa sua. Vivemos em uma cultura obcecada por fazer. Faça mais. Produza mais. Force mais. Como se a solução fosse sempre cerrar um pouco mais os dentes. Mas não. O verdadeiro poder não está em fazer mais. Está em ser diferente. Porque quando você é diferente, o que você faz muda sozinho. Você estava tentando resolver um problema de frequência com ferramentas de ação. É como tentar mudar de canal batendo na televisão. Você pode bater o dia inteiro. Não vai mudar nada. Até que você use o controle certo. E durante todo esse tempo não era que o universo não estava te ouvindo. É que você estava emitindo outro sinal sem perceber. Seu corpo continuava transmitindo o velho padrão. Mientras tu mente... Algo novo, 2 mensagens opostas. Resultado, bloqueio. Mas agora não mais, agora você vê. E quando há clareza, o poder aparece. Porque você não está mais perdido se perguntando o que diabos está dando errado. Agora você sabe onde olhar. Se isso te trouxe pelo menos um pouco de alívio, é normal. É aquela sensação de, ok, então não era eu. E a partir daí, você já pode agir de forma diferente. Agora sim. Vamos para a pior parte, a parte prática. Como você muda seu estado de verdade, sem enrolação e de forma sustentável? Existem 3 práticas que atacam isso pela raiz. Primeira, respiração de coerência cardíaca. Não é só respirar fundo e pronto. É uma forma específica de sincronizar seu coração, seu cérebro e seu sistema nervoso. Faça assim, sente-se confortavelmente, mão no peito, inspire contando até 5, pausa, expire contando até 5, pausa. E agora vem o importante. Enquanto você respira, imagine que o ar entra e sai diretamente do coração, como se o seu coração estivesse respirando. E aqui está a chave que a maioria ignora. Enquanto você mantém esse ritmo, gere uma emoção real. Gratidão, apreço, ou o que quer que realmente te toque. Mas não pense, sinta. Lembre-se de algo concreto, um abraço que te marcou, um momento de conexão. Uma cena que fez o mundo parar para você e deixe isso se expandir no peito. 5 minutos, todas as manhãs, nada mais. Nesse estado, seu sistema se organiza, seu campo se torna coerente e a partir daí você começa a emitir um sinal claro. Não é teoria. Você está mudando sua frequência base. Segunda prática, ensaio mental. Mas bem feito, porque aqui a maioria faz confusão. Visualizam o que querem como se fosse um filme distante, como se estivessem vendo de fora. Qual é o resultado? Reforçam que não tem isso. Basicamente, estão se condicionando à ausência. Com muita empolgação. Em vez disso, faça o seguinte. Feche os olhos e entre na cena como se já fosse sua vida. Não olhe para ela.
Viva! Não seja espectador, seja o protagonista. Entre nessa versão de você mesmo. Veja com os olhos dele, sinta o corpo dele, como ele acorda, o que se move em seu peito ao abrir os olhos, como ele anda, que tipo de diálogo ele tem consigo mesmo. Você não está imaginando um futuro distante, você está treinando o seu sistema para fazer isso. Agora, porque essa versão não está no futuro, ela já existe, em outra frequência. E cada vez que você a incorpora, mesmo que seja por alguns minutos, você está se aproximando dela. Faça isso 10 minutos por dia, mas preste atenção nisso, porque aqui muitos falham. Não é fazer uma vez com intensidade e pronto. É repetir. Seu cérebro não distingue entre algo vivido e algo imaginado com clareza suficiente. Para ele é a mesma coisa. Então toda vez que você entra nesse estado, está criando novas conexões. Você está se reprogramando. Você está treinando seu sistema para sustentar outra realidade. Terceira prática. Detecção e reorientação em tempo real. Porque sim, durante o dia você vai cair, é inevitável. Você vai sentir aquela contração conhecida. Esse pensamento que volta. Essa emoção densa que você já conhece de cor. A diferença está aqui, em perceber. A maioria nem percebe. Vive no automático, levado pelo mesmo estado de sempre, mas você vai treinar outra coisa. Você vai começar a notar o instante exato e quando perceber, não se culpe, não precisa de drama. Só reconheça, ok, estou aí de novo. E você faz um reset. 30 segundos. Se puder, feche os olhos, mão no peito, respire. E se pergunte algo simples, de onde eu quero estar agora? E por alguns segundos, sinta esse novo estado. Você não precisa consertar sua vida nesse momento, só interromper o padrão e redirecionar. Faça isso quantas vezes for necessário. Por dia. Perfeito, porque isso não é um momento mágico que muda tudo. É a soma de pequenas decisões repetidas uma e outra vez. Voltar, voltar, voltar. No entanto, vou te dizer algo que talvez você não goste. Não é que você não queira mudar. É que você se acostumou a se anestesiar. Scroll, distrações, barulho constante. Qualquer coisa antes de realmente se ouvir. Mas imagine isso. Você está sozinho, com fones de ouvido, e uma voz começa a dizer exatamente o que você vem evitando há tempos. Sem escapatória, sem filtros. É isso que você tem no Audible. Tem 30 dias grátis na descrição. Não é para te entreter, é para te incomodar o suficiente para te fazer agir. E aqui tem algo importante que você precisa ter claro. Esse caminho não é linear, não é mesmo. Haverá dias em que você esquecerá tudo isso. Dias em que você volta completamente ao que era antes, e sua mente vai te dizer, tá vendo? Não adiantou de nada. Pode até aparecer aquele pensamento incômodo, eu sou uma fraude, tentando ser alguém que não sou. Me escuta bem. Esses dias não são o problema, eles fazem parte do processo. Isso não é uma linha reta para cima, é uma espiral, você volta para o mesmo lugar. Mas você não é o mesmo, há mais consciência, mais capacidade de encarar a verdade. O velho estado tem força, está com você há anos, talvez décadas. Está bem treinado, tem raízes profundas no seu sistema nervoso, não vai desaparecer só porque você teve 3 dias bons. Vai tentar voltar? Principalmente quando você estiver cansado, estressado ou baixar a guarda. Mas agora há uma diferença brutal. Antes você caía e ficava lá sem perceber. Dias, semanas. Agora não. Agora você consegue ver. E quando você percebe, pode sair. No começo vai levar um dia, depois horas, depois minutos. E aí está o verdadeiro progresso. Não em se manter perfeito o tempo todo, mas em quão rápido você volta. Essa é a métrica real. A velocidade de retorno. Cada vez que você volta conscientemente, está fortalecendo o novo e enfraquecendo o velho. No nível mental, no nível emocional, no nível energético. Você está mudando. Então diminua essa exigência absurda. Não se trata de perfeição, trata-se de direção. Não se trata de não cair. Trata-se de se levantar cada vez mais rápido. E sim, você não está sozinho nisso, há mais pessoas nesse caminho do que você imagina, gente que também está aprendendo a viver de outro jeito.
a sustentar outra frequência. E cada um que faz isso facilita para que outros também possam fazer. Se você chegou até aqui, é porque conseguiu se ouvir sem fugir. E isso dói, porque você sabe tudo o que poderia ter sido e ainda não é. Você sabe quantas vezes prometeu mudar e não cumpriu. Comenta, cansei de ser minha própria desculpa. Porque essa frase não é motivação. É verdade. E a verdade, quando você finalmente a diz, liberta. Agora sim, vamos encerrar. Volte à pergunta do começo. Por que quanto mais você tentava mudar sua vida, mais ela continuava igual? Porque você estava tentando mudar o reflexo, sem tocar a fonte, queria modificar o externo, sem mudar o interno. E isso é como tentar consertar sua imagem no espelho, mexendo no reflexo. Não funciona, nunca funcionou. O que funciona é isso. Tornar-se a frequência, viver, não pensar nisso, não desejar, não perseguir, ser, encarnar, sustentar. Porque quando você faz isso de verdade, algo muda. A realidade começa a se reorganizar, não porque você esteja forçando, mas porque ela responde a como você está sendo. E agora fique com isso. Não é complexo, é simples. Tão simples que sua mente vai tentar complicar de novo. Não siga ela. Volte ao básico, ao seu estado, à sua frequência, e a partir daí, veja como o seu mundo começa a mudar.